Olá, eu sou o Pedro Constantino do Cool Vibes e bem-vindo a mais um áudio. Este chama-se Integridade e Intimidade. É um áudio composto por 10 perguntas de leitores do blog do Cool Vibes e tem perguntas e temas tais como namorar com uma mulher de 30 anos, devemos também servir os homens ou só as mulheres, como avançar e ter experiências com as mulheres, relações à distância, a testemunha da vida, a essência do momento presente, o que dizer quando uma mulher diz eu não sou bonita, como reagir perante uma mulher que nos desrespeita, relações duradouras e o que fazer quando não se consegue evoluir. Portanto, estes são os temas deste áudio, que são todos baseados em perguntas que me enviaram. E no final, vou partilhar contigo aquilo que eu na brincadeira vou chamar de o top 10 de integridade, que são 10 conceitos, 10 verdades sobre o que é a integridade, o que significa ser íntegro. Portanto, se algum destes temas te interessa, eu aconselho-te a que acompanhes este áudio atentamente. Talvez queiras ter algumas folhas e um lápis ou caneta contigo para apontar ideias essenciais, ideias que para ti, neste momento, sentes que são importantes e que fazem a diferença. Como em todos os áudios do Cool Vibes, a minha principal sugestão é que voltes a ouvir o áudio várias vezes ao longo da vida, até que as ideias fiquem como que instaladas em ti, integradas, assimiladas. Ouvir só uma vez não chega, é a repetição que traz evolução. Acho que não tenho mais nada para dizer na introdução. A introdução é para mim a parte mais chata, porque é um pouco forçada. Nunca sei bem o que é dizer na introdução dos áudios ou das palestras, mas faço o meu esforço para dizer qualquer coisa. E acho que não tenho mais nada para dizer. Vou então passar à primeira pergunta, que é o que interessa. Vou ler as perguntas e depois respondo. Pergunta número 1. Olá Pedro, estou interessado numa mulher mais velha, aproximadamente 6 anos de diferença. Quero conhecê-la, me relacionar com ela, mas não penso em casar tão cedo, apenas namorar. Como devo proceder quanto a isso? Sendo que ela já tem quase 30 anos. Ora, o ela ter quase 30 anos não significa absolutamente nada. É uma ilusão. É uma ilusão tal como é uma ilusão acharmos que ela tem 20 anos, por isso ela só quer curtir e fazer amor e não quer compromissos. Ela tem 30 anos, portanto ela agora só vai querer relações, casar, ter filhos, constituir família, uma coisa séria para sempre. Isso é falso. Há todo o tipo de mulheres em todas as idades. Uma mulher de 20 anos pode querer casar-se e ter filhos e ter uma relação para sempre com um homem. Uma mulher de 30 anos pode querer apenas explorar e expressar a sua sexualidade, ir conhecendo homens, curtir, divertir-se, não estar comprometida com ninguém. Portanto, uma ilusão não é um bom guia. Deve-se analisar a situação mulher a mulher. Que mulher é que eu tenho à minha frente? O que é que ela realmente quer? Qual é a intenção dela? Qual é a sua preferência? É mulher a mulher e não quando estamos sozinhos na nossa cabeça a imaginar, bem, ela deve ter 30 anos, portanto, provavelmente ela quer isto, isto e isto. Não. A fonte é a realidade. A fonte da verdade é a realidade. E a realidade é a mulher. Portanto, não te queres casar. Ótimo, apenas queres namorar. Então é isso que tens que dizer a essa mulher de quase 30 anos. Para descobrires o que é que realmente ela quer também. Será que ela quer se mesmo casar? Porque elas podem dizer, sim, eu quero me casar, para não parecer mal.
para não serem julgadas, vistas com menos valor que as outras, querem ser vistas como mulheres sérias, mulheres que não são fáceis, não dão com qualquer um. E uma coisa é o que as pessoas dizem, outra coisa é o que elas realmente querem. Portanto, a minha sugestão é a escolha íntegra, que é chegares-te ao pé dela e teres uma conversa clara sobre aquilo que queres e perguntar a ela o que é que ela quer. Portanto, a solução é simples. Basta perguntar-lhe: olha, eu quero conhecer-te e quero me relacionar contigo, mas não penso em casar tão cedo. Apenas quero namorar. O que é que tu sentes em relação a isto? O que é que sentes em relação a mim? O que é que pretendes? É simples. Não há nenhum truque para controlares a escolha dela ou o que ela prefere. Não há aqui nenhuma técnica para que a manipules e para que ela, mesmo que queira casar e que seja casar o que ela mais quer, ignore isso e fique só por namorar contigo para tu obteres aquilo que queres. Não, isso não funciona assim. As pessoas conversam abertamente e claramente, expressam a sua intenção, expressem o que sentem, expressam o que querem. E depois, se forem compatíveis, há uma relação. Se ela também quiser só namorar e não quiser casar, então, se houver compatibilidade a nível pessoal e sexual, vocês terão o vosso namoro. Se for muito importante para ela casar e ela não quer apenas namorar, então nada vai acontecer entre vocês os dois e vais ter que aprender a lidar com a experiência de encontrar alguém que não é compatível contigo e que achas que estás interessado na pessoa, mas vais ter que alargar e esquecer. Isso faz parte do processo de evolução, é a coisa mais normal do mundo, acontece todos os dias. E é uma lição muito importante. Enquanto não aprenderes verdadeiramente a largar e a esquecer uma mulher, também não serás capaz verdadeiramente de amar uma mulher para sempre. É impossível, porque é um nível de consciência que tem ambas as qualidades. E se não tens uma, não tens a outra. É simples. Portanto, a minha resposta à pergunta número 1 é simples. Chega ao pé dela e diz-lhe a verdade. Diz o que queres, diz o que não queres, descobre o que ela quer e depois então logo se vê o que acontece. Pergunta número 2. Concordo com o sócio aí em cima. Aqui está um a tentar fazer-se engraçadinho. As mulheres ficam mais íntegras. Esta pergunta estava no post sobre como encontrar o bom homem, em que basicamente eu partilho com as mulheres que leem o Cool Vibes como se tornarem de maneira íntegra, que é o que obviamente lhes permitirá encontrar um bom homem. Continuando a pergunta. Uma dúvida. Nós, homens, devemos servir os homens também? Eu gosto mais de servir as mulheres. Acho mais bonito e elas são muito mais simpáticas. Ficam todas contentes. O que me dá mais vontade de servi-las. Os homens já não me dá muita vontade de os servir, excepto os velhotes. Devemos também servir os homens ou só as mulheres? Sabes, isso é uma grande ideia. Eu acho que vou tornar o Cool Vibes apenas direcionado para velhotes e mulheres. Vou negligenciar completamente os homens. Eu acho que isso é uma escolha extraordinária. Obviamente que a atitude de servir não escolhe alvos, digamos assim. A atitude de servir é algo que espontaneamente, no momento, nos encontramos a fazer. Pela pessoa que somos, pelo nível de consciência que temos. Gostar de servir as mulheres, ótimo. Ter uma aversão a servir os homens, mau sinal. O ego está aqui no meio, algures, não sei exatamente onde, mas ele está a ganhar algo com a atitude de servir as mulheres. É fácil querer servir uma mulher. É fácil, porque sentimos atraídos, vem o desejo, queremos algo, então
O ego vem logo com a sua imaginação distorcida e quer se aproximar das mulheres, e inconscientemente o querer servir as mulheres ou gostar de servir as mulheres pode ser apenas algo realizado pelo ego com a intenção de manipular a mulher de forma a só obter o que se quer dela. Pode ser, pode não ser. Depende. Mas a verdade é que a atitude de serviço é como o amor incondicional. É espontaneamente no momento e não escolhe quem. Não tem preferência. É os velhotes, é as mulheres, é as crianças, é os homens, é os cães, é a natureza. É uma atitude, é uma maneira de ser no mundo em que temos a intenção de nos tornarmos o espírito, ou já o somos, ou já estamos num nível muito elevado em que já tivemos experiências em que ganhamos consciência que somos amor e vivemos através desse alto nível de consciência, e algo espontâneo, não se escolhe. Portanto, não faz sentido se estamos a escolher, eu só vou servir as mulheres e os velhotes. Isso já é o ego orgulhoso, apenas, eu só faço algo por quem me interessar. Isso não faz sentido nenhum, até porque devemos aproveitar todas as oportunidades para servir, seja quem for, porque quanto mais servirmos, também mais desfazemos o nosso karma negativo, mais rapidamente nos vemos livres daquilo que invisivelmente nos está a impedir de ter uma vida tão agradável quanto poderia ser, e enquanto não desfizermos esse karma negativo, há problemas, situações desagradáveis que se vão repetir constantemente e não teremos energia e consciência para desfrutar de uma vida mais bonita. No fundo, a intenção é sempre ser amor. Se ainda não o somos, estamos a servir para lá chegar. Se já o somos, é um comportamento espontâneo no momento que vem naturalmente, instantaneamente, automaticamente, sem pensarmos do nosso nível de consciência, daquilo que somos. Mas uma coisa é imaginarmos que somos, é decorarmos, o amor serve, então eu vou servir. E depois a pessoa julga que já é amor. Isso não é assim que funciona. Isso é a aparência, isso é ser o ator. Uma coisa é ter intenção de ser amor e servirmos por causa disso. Nós não nos convencemos que somos amor, estamos conscientes que não somos, estamos conscientes que é um trabalho de evolução. Tudo bem. Outra coisa ainda é, já somos amor e automaticamente damos por nós a servir os outros. E as formas mais elevadas de serviço nem sempre fazem sentido, nem sempre são bonitas, entre aspas, aos olhos do humano de consciência comum, ou seja, pela percepção do ego. Parece que a curto prazo estamos a fazer mal à pessoa, ou estamos a fazer a pessoa sofrer, mas na realidade, no longo prazo, estamos a salvá-la e estamos a servi-la. Um exemplo simples é o homem que é alcoólico, tem um problema com o álcool, e obviamente que a solução seria ele deixar de beber, mas humildemente admitimos a nós próprios e ao mundo que eu não tenho poder para ajudar esta pessoa, eu não tenho poder para servir esta pessoa, pois diga-lhe o que lhe disser, ela vai continuar a beber. Portanto, eu não vou fingir aqui que sou um super-herói, mas eu sei que o espírito pode ajudar esta pessoa e, portanto, eu vou servir esta pessoa oferecendo-lhe uma garrafa de whisky. Para a consciência comum, isto parece escandaloso, cruel, etc. Porque se o senhor já tem problemas de álcool e alcoólico, dar-lhe uma garrafa parece que vai prejudicá-lo, vai aumentar o problema. Mas isso não é verdade. O que é que se vai passar? É que o senhor vai beber mais e vai beber até ao ponto de
ficar saturado do sofrimento, vai alcançar o seu fundo, e cada pessoa tem o seu fundo, que é o nível de consciência mais baixo que a pessoa aguenta até querer largar as coisas como elas estão. A pessoa pode não aprender nesta vida, pode aprender na próxima, isso é um facto. É alguém que se pode confiar a 100% e que é fácil de perceber que as coisas são assim a partir do momento que se tem certas experiências de consciência e espirituais. Portanto, se alguém nos... Há quem diga às vezes está a pedir dinheiro para a droga, ele está aqui, esta pessoa, este sem-abrigo, ou esta pessoa na rua não me está a pedir dinheiro para comer, mas é para a droga, não lhe vou dar o dinheiro. Não. Servir a pessoa é muito direto e simples. Okay? Ela quer dinheiro para a droga, ok, eu vou servi-la dando-lhe dinheiro para a droga. Deixa as pessoas lidarem com a realidade do que estão a fazer. Enquanto não apertar, enquanto não doer a sério, elas não vão mudar. E se não lhe deres o que elas querem, elas vão ficar mais desesperadas, com mais desejo, e vão continuar atrás. Queres o álcool? Eu dou-te o álcool. E a curto prazo pode ser doloroso, mas é só assim que se evolui. Ninguém evolui em festas e quando está tudo a correr bem. Ninguém ou quase ninguém. Não vou dizer ninguém, pois não tenho certeza disso. Mas o que é comum encontrar-se em pessoas que mudam a sua vida, sobem nível de consciência, etc., é que elas alcançaram um sofrimento tal, profundo, doloroso, intolerável, chegaram a um ponto em que disseram, ok, eu não aguento mais isto, eu tenho que sair daqui, isto tem que mudar. E então alcançam um nível em que estão dispostas a largar e a deixar tudo o que for necessário e a fazer tudo o que for necessário para as coisas mudarem. Mas é só quando atingem aquele nível de sofrimento extremo. Enquanto as pessoas estiverem confortáveis, enquanto não atingirem esse nível de sofrimento extremo, elas não vão querer mudar, não vão fazer nada, não vão evoluir. Dizem que sim, concordam com as palavras bonitas, concordam com a sabedoria, concordam com os conselhos. Há certas ajudas que às vezes a curto prazo parece que resultam, pois as pessoas voltam a fazer a mesma coisa. Não funciona. Elas têm que experienciar que o que estou a fazer está errado e só sofrendo é que vou querer deixar aquilo. Agora, isto não significa que agora vais de propósito fazer as pessoas sofrer. Não. Não vais fazer isso. Isso é ridículo. A questão é... Eu só queria deixar claro que a forma como o espírito serve nem sempre é direta, nem sempre é lógica, nem sempre é bonita entre aspas, segundo a percepção da pessoa de nível de consciência comum ou do ego. Nem sempre é. Ok? E não tens que servir as pessoas assim, desta forma, dar o álcool ao alcoólico, dar as drogas ao drogado quando pedem. Não tens que fazer isso. É uma forma mais elevada. Sim, isto é simples. Um elogio a uma mulher bonita. Pagar uma bebida a uma mulher. Ajudar o velhote a levar as compras. Emprestar dinheiro aos amigos. Oferecer algo aos amigos que eles precisem. Prescindir do teu prazer, por vezes, e do teu tempo livre, aquilo que o ego pode chamar de sacrifício, para ajudares alguém que precisa, ajudar o amigo a fazer as mudanças da casa, por exemplo. Coisas simples e diretas que estão a servir o ser humano, a pessoa, ainda não estão a servir bem a alma. Não estão a servir espiritualmente, mas é um serviço. É uma maneira de ignorares e virares as costas ao teu ego e estares consciente de como estás a fazer outra pessoa sentir-se, estás a aliviar o seu sofrimento de alguma forma.
há muitos casos normais em que isso é fácil de fazer. Se a pessoa, tem que levar, tem que ir até não, tem que ir não sei onde agora e pá, não tenho para o táxi. O que é que vais fazer? Simples, emprestas dinheiro para o táxi, ou dás mesmo o dinheiro para o táxi. Eu pago-te o táxi, tudo bem. Pronto, está servido. Aliviaste o sofrimento à pessoa. O ponto de referência é: eu quero aliviar o sofrimento desta pessoa. Quero dar-lhe uma pequena alegria. Essa é a intenção. Se esta for a intenção, claro, eu quero ser amor, por isso é que estou a servir. Se essas são as intenções, então está tudo bem em relação ao serviço. Agora, claro que devemos servir as mulheres, os homens, as crianças, os velhotes, os cães, tudo. Pergunta número 3. Pedro, uma dúvida que está-me matando. Você diz que atraímos pessoas compatíveis a nós, mas diz para termos experiências. Mas tenho conhecido mulheres que com o tempo me desanimam ter algo com elas, porque estão muito dominadas pelo ego, emoções e não ter percepção disso, e aí acabo me afastando sem quase ter um envolvimento. Isso significa que provavelmente não vou ter experiências até subir de nível de consciência? Porque realmente eu não avanço porque percebo muita coisa errada na pessoa e vejo que não vai dar certo, mas eu mesmo assim deveria tentar algo. Vendo que a pessoa tem vários problemas negativos, gostaria de uma resposta. Obrigado. Bom, sim, nós atraímos pessoas compatíveis connosco. Pessoas que estão no nível de consciência semelhante a nós. Só temos acesso a essas pessoas. Portanto, se elas estão muito dominadas pelo ego e pelas emoções, não têm percepção disso, têm vários problemas negativos, isso significa que tu também tens. E tens que aceitar isso e tens que trabalhar com isso. Ora, o problema aqui é confundir avançar fisicamente com o ter uma relação. Porque, ok, eu acho que esta pessoa não é íntegra, mas o avançar não quer dizer que tens que estar numa relação com ela. Isso não faz sentido nenhum. O que se passa é que há um desconforto sexual. Há um medo sexual. Isso faz com que o homem, neste caso o homem, evite avançar fisicamente com a mulher. Ou seja, evita dar-lhe um beijo. Ele tem essa vontade. Mas porque percepciona a sexualidade através de um nível muito baixo do ego, não o consegue fazer. Por vergonha, desconforto, medo, etc. E depois, quando se depara com ensinamentos sobre cuidado a pessoas não íntegras, não tenhas relações com pessoas não íntegras, o ego apanha isso e para ele é uma justificação perfeita para não avançar. E assim mantém-se no inconsciente o problema, não se enfrenta ao medo, etc. O que para o ego é bestial, é um espetáculo. Continua ali a boiar na imensidão do nada, que é o que ele mais gosta. Ora, um homem pode avançar fisicamente com qualquer mulher que lhe apeteça. Podes dar um beijo em qualquer mulher que te apeteça. Não interessa. Esquece o íntegra, esquece o não íntegra, isso não interessa. Beija quem quiseres. Porque entre o beijo e a relação ainda vai uma certa distância. Primeiro ao envolvimento. Primeiro conhecem-se ao envolvimento físico e depois vão-se conhecendo como pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. Se te apetece beijar uma mulher e tens que estar consciente da diferença entre sentir-te atraído uma mulher e amares uma mulher, ou sentir-te atraído por uma mulher, que é o mesmo que ter desejo sexual por uma mulher, que é o mesmo que sentires fisicamente ou sexualmente atraído por uma mulher, que é querer beijá-la, querer fazer amor com ela, isso é uma coisa. Outra coisa é, eu gosto dela como pessoa e quero ter uma relação com ela. São duas coisas completamente diferentes. E muitos homens confundem isto completamente.
Completamente. Eles querem beijar a mulher e acham que já querem ter uma relação com ela. Mas ainda só estão na primeira saída com ela. Mal a conhecem e não sabem nada sobre ela. Então temos que estar conscientes. E quase sempre, quase sempre, este tipo de pergunta vem de alguém que tem esse desconforto sexual, que apenas quer beijar a mulher, mas confunde a atração, a fantasia, a atração como querer a relação. Há uma dependência emocional aqui em relação às mulheres. Portanto, o homem pode beijar a mulher assim que a conhece, na primeira saída, na primeira conversa, não interessa, pode beijá-la. Não interessa se ela é íntegra, se não é íntegra. Só depois, quando já estão envolvidos fisicamente de alguma forma, tenha passado pouco ou muito tempo, não interessa. Só depois é que o ser íntegra ou não íntegra é importante. Por causa da decisão de estarem numa relação. Portanto, o homem e a mulher conhecem-se, beijam-se na primeira saída. Imaginemos que saem todos os dias, vão-se beijando, fazem amor. Passado uma semana, o homem fica com a certeza, ok, ela não é íntegra, não é esta a mulher com a que eu quero ficar para o resto da vida. Portanto, vou-me afastar. Aí sim, faz o corte, acabou-se. E é só isso. E é só isso. É por isso que a dúvida está a matá-lo. Porque ele sente-se entalado. Só apanha mulheres egocêntricas, não íntegras. Não quer uma mulher não íntegra para se relacionar. Só apanha mulheres dessas. Mas há um desejo nele. Não o está a satisfazer. Pá, é um bocado... Parece o Sporting a jogar. Tipo, há aqui qualquer coisa que não funciona bem, não é? Não anda para a frente. É por causa disto. É a percepção do ego. Número 1. Subir de nível de consciência é essencial. Temos que subir de nível de consciência. Temos que ser íntegros. Não é fingir, não é ser o ator. Ser íntegro, imitar os comportamentos. É ser mesmo. Alcançar esse nível de consciência. Deixando para trás as ilusões e as preferências e as escolhas do ego. Subir de nível de consciência. E depois é pôr na cabeça que se a mulher é íntegra ou não é íntegra, para beijar, isso não importa. Até porque muitas vezes nós descobrimos se ela é íntegra ou não é íntegra no momento em que lhe vamos dar o beijo. É a forma como ela reage quando lhe vamos dar o beijo e depois de lhe darmos o beijo, muitas vezes isso revela-nos se ela é íntegra ou não. Portanto, é uma situação bem simples. É só uma questão do homem transcender o medo de beijar uma mulher. É tão simples quanto isso. É só isso, mais nada. Como é que se transcende esse medo? Enfrentando. Como é que se enfrenta? Depois de ter feito uma mulher e dás-lhe um beijo. Estás disposto a passar pelo desconforto de sentir o medo. E fazes aquilo que há a fazer para se dar um beijo a uma mulher. É simples. É só entrar em ação e pensar menos. Contemplação ajuda imenso. Obviamente. E é essencial para estes casos. Quando há desconforto sexual, já disse, é porque a sexualidade é vista através dos olhos do ego. Seja de que nível for, geralmente é baixo. É através do nível baixo. Devemos ter em mente, repetir a nós próprios que sexo é uma forma de expressar amor incondicional. Porquê? Porque quando fazemos sexo não é algo só físico. Isso não existe. Não é só o corpo que está lá a fazer sexo. As emoções também lá estão ao mesmo tempo. A mente também lá está ao mesmo tempo. E o espírito também lá está ao mesmo tempo. Tudo é o espírito. Portanto, não faz sentido nenhum ter uma percepção do sexo negativa. Portanto, não faz sentido nenhum sentir-se algo negativo em relação ao sexo. Seja medo, seja o que for. Seja ódio, seja o que for. Achar o sexo um bocado é ridículo. Achar o sexo estúpido é ridículo. Achar-se superior ao sexo, não preciso de fazer isso, é ridículo. Isso é uma posição de orgulho.
Sexo é divertido, é uma brincadeira, é desfrutar a vida, é algo que se faz com alguém de quem se gosta, seja ao nível apenas mais de atração, seja já ao nível também de pessoa, isso não importa, isso são pensamentos. Deixa a coisa acontecer. Deixa acontecer. Não fujas a isso, não evites, não sabotes as situações para que isso não aconteça. Portanto, se o espírito está presente, nós podemos não estar conscientes disso. O ego certamente não acha que sexo seja uma expressão de amor incondicional, mas na verdade é. Quando temos consciência disso, é. Quando não temos, ou não o fazemos, ou fazemos apenas por razões narcisistas, e isso chama-se luxúria. Isso sim é feio, mas não é o sexo em si, é a intenção por trás. A intenção com a qual se faz o sexo. Não é a coisa em si, é a intenção com que a fazemos. É diferente. Quarta pergunta. Boas, Pedro. Tenho uma pergunta a fazer-te. Eu estava desconfiado que tivesses uma pergunta a fazer-me. Eu acho que tinhas. O que achas dos homens que embarcam em navios, eu acho que são marinheiros, e que têm que passar meses a trabalhar no mar sem poder vir à terra? Das duas uma, ou se transformam em sereias, ou são Aquaman. Estes homens podem ter uma companheira na vida deles, ou torna-se difícil devido à falta da presença da pessoa em ambas as vidas, o que pode levar à ruptura da relação. Qual é a tua opinião acerca da vida destes homens? Bom, temos aqui um caso de relações à distância. É assim, há que compreender de uma vez por todas a diferença entre uma relação íntegra e uma relação não íntegra. O que é que significa não ser íntegro? Significa que se vive na imaginação. Não é apenas seguir o ego e ser egocêntrico e ter emoções negativas. Não, é viver-se na imaginação. Ou seja, a ideia das coisas chega ao ego. Na verdade, até certo nível, a ideia das coisas é suficiente para o ego. O ego também não quer saber qual é o propósito de uma relação íntima. Ele não está para aí virado. Não é bem isso que lhe interessa. Ele está interessado no que pode obter daquela situação com aquela pessoa. E aí, ok, ele entra. Se não tiver nada a ganhar, ok, não estou interessado. E tudo isto pode ser inconsciente e a pessoa imagina, porque ela não é íntegra, imagina que está a fazer as coisas por amor e porque isto é que é o amor e... Não, aí é uma patetice. Relações à distância não funcionam. Relações à distância é para esquecer, é para recusar, é para rejeitar, é para nunca aceitar. O propósito de uma relação é alegria. É desfrutar e apreciar a vida a dois juntos. Não é um em Lisboa, outro em Madrid a falarem pelo Facebook. Isso é absurdo. A quem é que esse tipo de relação satisfaz? Quem é que defende esse tipo de relação? Que tipo de pessoa é que aceita esse tipo de relação? Pessoas não íntegras. Porquê? Porque a ideia de ter alguém para elas é suficiente. O ser humano real, não, nem sequer se lembram disso. O que interessa é que eles sabem, têm na cabeça a ideia de que há um ser humano neste planetazinho azul que os valida, que lhes alivia a baixa autoestima, que lhes alivia o sofrimento da solidão, que lhes dá atenção, etc, etc. E para essas pessoas basta à distância falarem pelo Facebook, trocarem uns SMS, telefonarem. Isso chega perfeitamente porque é o conteúdo, a troca de conteúdo e a validação e a atenção que chega. Ora, isso não é íntegro, isso é bastante podre e fraco. Isso não estimula nada. Isso é para pessoas que têm um nível de consciência ou um estado tão baixo em relação à vida amorosa que a mínima coisa, a mínima migalha, uau, brutal, espetacular, há um ser humano que gosta de mim. Sim, repara numa coisa, quando fores íntegro, quase todas as pessoas gostam de ti, porque tu tratas toda a gente com respeito, verdadeiro respeito e não a imaginação da cabeça.
e a tua energia é alta, pode não haver compatibilidade, mas as pessoas gostam de ti. Então, alguém gosta de mim deixa de ser tipo o Taj Mahal, deixa de ser assim uma coisa extraordinária. É uma coisa pela qual a pessoa se sente grata e respeita, mas já não é a melhor coisa do universo. Até porque muitas das pessoas que depois gostam de ti não são íntegras e tens de ver livre delas, porque senão destroem-te a vida bonita que com tanto sacrifício conseguiste permitir acontecer. E a pessoa íntegra protege a paz, protege a simplicidade e a liberdade. E quando surge alguém que não permite isso acontecer, não permite que essas coisas existam, a pessoa íntegra, obviamente, larga e esquece essa pessoa. Mas voltando à questão, relações à distância, esquece, relações à distância não funcionam, pois não há intimidade a todos os níveis entre as duas pessoas. O que é intimidade? É não haver segredos entre duas pessoas. É que nem sequer estou a desfrutar a vida juntos, é cada um está no seu ponto. Portanto, estes homens podem ter uma companheira na vida deles? Podem, se não forem íntegros. Porque se forem íntegros, não se vão satisfazer com essa patetice. Porque isso é uma perda de tempo. O amor ama agora. E não ama à distância na imaginação. O amor não existe na imaginação. Podemos ter pensamentos amorosos, mas uma coisa é um pensamento amoroso, outra coisa é amor. O homem terá uma companheira, se não for íntegro, ela está em casa a ter o seu dia-a-dia e ele anda pelo mundo de barco a ter o seu dia-a-dia e não estão um com o outro, não estão a experienciar intimidade. É que isto é absurdo. O jogador de futebol pode fazer parte de um clube de futebol sem nunca jogar pela equipa. Isso faz algum sentido? As coisas ou acontecem na realidade, no momento presente, ou não interessam. Esta é a diferença entre ser não íntegro e íntegro. Íntegro, as coisas são na realidade. Não íntegro, só na imaginação. Estamos um ano sem se ver, é na boa, porque eu também já vivo na imaginação, portanto, qual é que é a diferença não haver algo na realidade? Eu não estou lá, nunca estive, não estou muito interessado em estar. Ou torna-se difícil devido à falta da presença da pessoa em ambas as vidas, o que pode levar à ruptura da relação. É que nunca houve uma relação. Há uma ideia de relação apenas. A relação é quando as pessoas estão uma com a outra. Quando, na realidade, no momento presente, estão diante uma da outra. Não é imaginar a pessoa e ter emocionalismos, porque amor também não é as emoções. Isso não faz sentido nenhum. A partir do momento em que um ser humano experiencia o estado de amor, estas conversas são completamente absurdas. Não faz sentido. Não faz sentido. Olha, porque é que não tens uma relação à distância com a comida? Acho que era uma grande ideia. Portanto, tens a comida a 1 km de distância para sempre. Não, durante um ano. E tu estás aqui deste lado e vais imaginando que tens a comida e que comes e não funciona, porque não é a realidade. Portanto, eu vou voltar a dizer, estes homens que têm este trabalho, que está tudo bem, o trabalho em si não tem nada de errado, ser marinheiro ou passar meses a trabalhar no mar, isso não tem nada de errado, está tudo certo. Desde que se o faça com integridade, não é? Este homem não está num contexto de vida em que possa ter uma relação íntima, amorosa, íntegra. É complicado, porque não há intimidade, não há proximidade. Intimidade é os dois tornarem-se um. Ora, como é que eles tornam um se um está em Macau e o outro está em Sydney? Não faz sentido. Não faz sentido. Como é que desfrutam a vida os dois se não saem juntos? Se não têm experiência juntos? Isso não faz sentido. Só para quem vive na imaginação é que isto é na boa. Ora, o é na boa aqui não chega. Estamos aqui a falar de um nível de excelência, de integridade. As coisas ou são como deve ser, ou não são, ou não valem a pena. Portanto, este homem, o que ele poderá ter a nível de relação com as mulheres é o típico estereótipo, quase estereótipo de marinheiro, ou quase típico estereótipo de marinheiro, que é, em cada porto, uma mulher.
Porque realmente, menos no Caixo de Dré, porque ele não tem disponibilidade para viver com a mulher, para estar com ela. Ora, o que ele poderá experienciar é algo mais físico, é ligações a curto prazo. Portanto, ele terá que acelerar mais as coisas, terá que avançar mais cedo com cada mulher que encontrar, não poderá hesitar muito, tem que ser rápido. Tem que chegar, dizer olá, conversar, beijar, fazer amor, ter a experiência, ter uma saída e pronto. E aquela relação acabou. Ele consegue ter relações íntegras muito, muito curtas. De um dia, 2 dias, conforme o tempo que ele conseguir estar com essa mulher, conforme o tempo que o barco estiver atracado em certo cais ou porto. Nunca sei bem o nome do sítio onde os barcos atracam. Eu sei que cais é, não sei se porto. Porto. Há uma bebida chamada Porto. Se calhar é por isso. Bom. Portanto, ele pode ter relações íntimas, amorosas, íntegras, muito curtas. Que depende do tempo que ele estiver em cada cais com o barco atracar. Agora, quando se vai embora, ele deve dizer a todas as mulheres: olha, eu adorava que isto durasse mais tempo, mas eu não vivo na imaginação, eu não vivo em mentiras, temos que acabar e avançar na vida no sem o outro, porque eu vou estar meses e meses sem aqui voltar e não faz sentido. Não faz sentido, pois eu quero experienciar a intimidade e só posso experienciar a intimidade com a mulher perto de mim e isto não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, basicamente a dizer a verdade. Ora, se eu estou numa relação para estar com uma mulher, eu quero estar com a mulher. Para que é que uma pessoa se mete numa relação se depois não experiencia o propósito de uma relação, que é a alegria de desfrutar a vida a dois? A dois, não é um em frente ao computador a falar no Facebook, é a dois, no momento, lado a lado. Enfim, e é isto. Pergunta número 5. Pedro, gostaria de saber a tua opinião sobre algo. Eu vejo coisas que ainda não aconteceram, quase que constantemente. Porém, não vejo o que quero ver. Vejo apenas o que me é mostrado. Eu estou vivendo hoje, dia após dia, detalhadamente o que vi há 2 anos atrás, em detalhes minuciosos. Mas existe algo que não compreendo. Nunca pode ser alterado o que me foi mostrado, como acidentes, mortes ou coisas desagradáveis. Eu sou um homem muito calmo, sereno e tranquilo. Passo muito tempo meditando, lendo e orando. Mas me considero como nada. Como alguém esquecido do mundo. O que pode me dizer a respeito? Bom, primeiro de tudo, se tu vês 2 anos à frente as coisas, responde-me só uma pergunta. O Benfica vai ser campeão? Agora que já pus de parte esta pergunta extremamente importante para a minha vida, vamos falar sobre ti. Ora, primeiro de tudo, consideras-te um nada? Isso é absurdo. Isso para mim, neste momento, é uma percepção do ego em relação a ti e ao teu estilo de vida, que não tem nada de errado. Pode parecer um pouco desequilibrado, mas já lá chegamos. Portanto, essa ideia é absurda. Sempre que te apanhares a ter essa ideia de eu sou um nada, rejeita essa ideia. Recusa essa ideia. Não deixes essa ideia continuar a crescer e a repetir-se na tua mente. Faz algo para ficares presente no momento, para silenciares a mente. Diz logo uma afirmação positiva. Algo, qualquer coisa. Mas destrói, desfaz esse pensamento que não faz sentido nenhum. Tu não és o nada, tu és o tudo. Tu és tudo. Tu és o espírito. E o espírito é tudo. Ok? Isso de ser um nada, isso não é absurdo. Isso é absurdo. Como alguém esquecido do mundo. Pronto, este é melodramatizar a situação. Esquecido do mundo. Mas o mundo tem memória. O mundo é um planeta. Tipo, não tem cérebro. Não tem memória. Não é o mundo que se tem que lembrar de ti. És tu que tens que estar consciente do mundo. Ou melhor, não é o mundo que tem de
de estar consciente de ti. És tu que tens de estar consciente do mundo. E por isso tens de estar presente no momento. E para isso não podes ter pensamentos idiotas como eu sou um nada. Agora, ser calmo, sereno, tranquilo, ótimo, perfeito. Eu também tenho como preferência a tranquilidade. Passo muito tempo meditando, lendo e orando. Ótimo, perfeito. Se estás a ler coisas boas, íntegras, sabedoria elevada, verdades. Se meditas e oras corretamente, ótimo, perfeito. Agora, experienciar a vida é essencial. É essencial. Ninguém transcende o ego, ninguém evolui, ninguém transcende o mundo e a vida apenas estando isolado a meditar, a ler e a orar. É um conjunto de fazer isso que tu já fazes com o sair porta fora e ter experiências com as pessoas. Porquê? Porque tu vais aprender errando, fazendo escolhas erradas, sofrendo. Ou seja, evitar o mundo dá-te um certo conforto, pode criar a ilusão de eu já estou no nível de consciência mais elevado. É preciso ter isso em atenção. Tens que sair para o mundo e viver através dos princípios que aprendes no colégio, experienciar aquilo que espontaneamente se irá manifestar na tua vida através das tuas orações e das tuas meditações. Isso tem que ser experienciado no momento e não na imaginação. É como que estás a usar a ferramenta, mas não estás a construir a casa. O meditar, o ler e o orar pode colocar num estado mais elevado, mas tens que viver através desse estado. Ok? Portanto, não vais deixar de meditar, nem de ler, nem de orar, nada disso. Mas tens que participar no mundo, experienciar a vida, colocar-te à prova, enfrentar os teus medos, servir as pessoas através das tuas leituras, orações e meditações. Tens que ir para o mundo e ser tu próprio. Ser tu próprio, sem nada decorado, seguir o que achas que é boa ideia seguir no momento. Fazer a melhor escolha no momento que achas que é mais apropriado. E depois então irás aprender. E vais errar. E vais sofrer. E coisas desagradáveis irão acontecer. E irás aprender a verdade sobre ti, experienciando tudo isso. Agora, não vais cometer erros de propósito. Não te vais meter em problemas de propósito. Não te vais fazer sofrer de propósito. Não é nada disso. Vais viver normalmente, tendo as boas intenções de ter uma vida agradável, bonita, tranquila, espiritualizada, viver através dos princípios do espírito, colocar em prática os princípios do espírito. Mas viver normalmente. Porque antes de transcenderes o mundo, tens que participar no mundo. Não dá para saltar níveis. E se te consideras um nada e alguém esquecido do mundo, isso não é bom sinal. É sinal que te estás a isolar e que não experienciaste a vida e que não, num estalar de dedo, sais e consegues ter um dia alegre lá fora. Não estás num estado espiritual, porque num estado espiritual, num estado de amor, de entusiasmo, a pessoa não se considera um nada, não se considera alguém esquecido do mundo. O que a pessoa não se considera, não pensa nisso sequer. A pessoa vai fazer aquilo que gosta de fazer. A pessoa está no momento e está alegre. E está sozinha em casa. Portanto, é muito diferente. Agora, em relação àquilo que vês, eu não sei se é verdade ou não. Eu não sei se é a tua imaginação, se é de facto uma experiência espiritual real. Porque elas existem. O Hawkins fala nestas experiências. Portanto, não penses sobre isso. Não penses sobre eu vejo coisas no futuro. Não penses sobre isso. Porque isso, se é real, é uma dádiva do espírito. E sendo uma dádiva do espírito, é algo que nunca poderás controlar. É algo que te é dado quando calha, digamos assim. Poderás passar anos sem ter nenhuma dessas experiências e de repente tens outra. É algo que é dado pelo espírito. Não penses sobre isso. Apenas aceita e sente-te grato por isso. Acho que é a melhor atitude. Depois,
nunca pode ser alterado o que me foi mostrado. Claro que não. O filme da vida acontece sem a nossa intervenção. Esta é a parte difícil de perceber sem experiência espiritual, sem sem a experiência de um estado mais elevado. Tudo acontece espontaneamente e automaticamente por si só. Tudo acontece espontaneamente e automaticamente por si só. Tudo. A vida é um sonho. Nós estamos apenas a testemunhá-lo. Tu achas que és a pessoa que tem o nome que te deram e que tem o corpo que vês ao espelho e que tem a vida de que te lembras. Mas tu não és nada disso. Tu és o espírito. Tu ganhas consciência do que está a acontecer, mas tu não tens nada a ver com o que está a acontecer. Nada a ver. Por exemplo, eu digo que me chamo Pedro Constantino. Foi o nome que os meus pais me deram quando eu nasci. Está certo. E o Pedro Constantino tem uma coleção de memórias a que chama de meu passado, a minha vida. E o Pedro Constantino neste momento está a gravar este áudio. Ok, há aqui um Pedro Constantino. Parece tudo bem. A questão é que o Pedro Constantino é uma coisa. O que eu realmente sou é outra. O que eu realmente sou é um campo infinito de energia. É o espírito que, dentro do sonho, fica consciente do Pedro Constantino. Mas aquilo que o Pedro Constantino é, vai sempre acontecer espontaneamente e automaticamente por si só. O problema é estarmos identificados com o ser individual. O ser individual é o ego. O Pedro Constantino é o ego, é o animal. Esse ego, esse animal pode ser espiritualizado, digamos assim, e aquela figura, aquele corpo, aquela pessoa deixa de funcionar através de ilusões baixas e passa a funcionar gradualmente através de verdades cada vez mais elevadas. Até que um dia, a única coisa que tem para fazer aqui neste mundo é ajudar a aliviar o seu sofrimento e a tentar ajudar quem estiver interessado também a transcender o ego. Ora, nós achamos que o ego acha, a parte de nós que acha que, não, pera lá, eu escolho isto, eu escolho aquilo, eu controlo o que me acontece. É o ego que vive na ilusão que é o espírito e que controla tudo. Mas não. As coisas acontecem espontaneamente conforme o nosso nível de consciência. Não interessa que música escolhas pôr a dar. Tu vais ouvi-la com a intensidade do volume que já estiver nas colunas. É automático. A música A não vai ser ouvida mais alta que a música C. Só porque é a música A. Porque estás a escolher pôr a música A. Não. Depende do volume que está nas colunas ou na aparelhagem. E esse volume só se consegue mudar ganhando consciência do todo que rodeia a música. Ora, é normal não poderes controlar as coisas. Acidentes, mortes ou coisas desagradáveis. As coisas são desagradáveis. Isso é uma questão de percepção. Desagradáveis segundo a percepção do ego. Mas são estas coisas, são os acidentes, ou as mortes, ou as coisas desagradáveis que nos fazem querer evoluir.
nos fazem ganhar aquela motivação, aquela vontade de, epá, eu quero ser desta forma, eu não quero ser mais como sou. Começamos a ganhar consciência de nós próprios. Há fases diferentes. Há a fase da inconsciência, não total, mas há uma fase da inconsciência. E tudo acontece automaticamente. É desagradável. Começamos a ganhar um pouco de consciência. Queremos mudar. Começamos a mudar. As coisas tornam-se um bocadinho melhores. Mesmo assim, algo nos incomoda. Eu não gosto das coisas como estão ainda. Continuamos. Mais conscientes. Mais acordados. Tudo continua a acontecer automaticamente. Tudo acontece automaticamente. A vida é como um filme que acontece automaticamente. É um sonho. É um sonho do qual tu podes sair. Podes escolher identificar-te e energizar o ser individual, a personagem que tem o teu nome. Podes escolher fazer isso. Mas ao fazeres isso, estás a tapar verdade, estás a tapar amor, estás a tapar energia. E ficas limitado. E não é tão agradável como quando estás como que a pairar acima dos eventos da vida daquela pessoa que achas que és e que tem o teu nome. E basicamente é isso. É uma questão de... A ideia é mais verdadeiro. É mais elevado. É fixe. É fixe, mas não passa de uma ideia. Por isso é que eu estou a dizer é fixe. Por isso é que parece que estou a desvalorizar a ideia. Não, eu tenho que ser íntegro porque é mais verdadeiro. É a verdade, é o caminho certo. Isso é a ideia de ser íntegro. É a ideia. Ainda não é ser íntegro. É a ideia de ser íntegro. A questão não é isso. Não é uma questão de é o mais certo, é o mais bonito. Que é para a pessoa tranquilizar-se porque estou a fazer o certo. O que é certo, que é dedicar-me a isto. Não é só isso, não é bem isso. É a realidade da experiência no momento, da experiência subjetiva no momento de ser íntegro. A pessoa tem mais energia. A pessoa sente-se muito melhor. Não há comparação. Não há comparação absolutamente nenhuma. A partir do momento que um ser humano experiencia uma vez um estado mais elevado, e se essa experiência for mesmo real, não for algo de imaginação dele, nada mais no mundo importará para essa pessoa do que voltar a experienciar o que experienciou. O mundo perderá todo o seu glamour, tudo cá no mundo perderá o seu valor de atração, o seu valor atrativo para essa pessoa. Isto não significa que ela vai desvalorizar e desprezar o mundo e as coisas e as pessoas. Pelo contrário, porque não precisa, porque não as deseja, está livre para as apreciar tranquilamente em paz e servi-las. Tem energia suficiente para se sentir grato pelo bom que o rodeia, pela qualidade intrínseca das coisas. Mas comparado com esse estado que a pessoa experienciou, nada mais importa. Nada mais importa. É muito poderoso mesmo. O amor do espírito é tudo. Portanto, em relação às tuas perguntas, se de facto vês o que vai acontecer, se isso é real, que é uma espécie de premonição, se é que esta palavra está correta, basta sentir-te grato por essa dádiva que lhe parece um poder de super-herói. Vê a coisa com humor, mas sente-te grato. E não penses sobre isso, não tentes controlar. Controlar no sentido de
Eu quero ver o futuro amanhã. Tentar provocar a visão. Não, vive normalmente, despreocupado com isso. Não penses nisso. Não tentes provocar ou forçar isso. Sente-te apenas grato por isso e vê a situação com humor. É como se estivesse a espreitar o filme um bocadinho mais à frente. Agora, depois as coisas acontecem. Vês coisas que mais tarde acontecem e não podem ser alteradas. Dizem que aquilo que temos em mente tende a manifestar-se no mundo. Daí, vamos lá ao filme do segredo, que se pensarmos naquilo que queremos, alcançamos aquilo que queremos. Isto, de forma mais realista, significa que se eu tenho intenção de ter um Ferrari vermelho, se eu tiver essa intenção todos os dias e não criar nenhum obstáculo para que isso aconteça, a uma certa velocidade, todas as escolhas da minha vida irão fazer com que, progressivamente, eu chegue a circunstâncias e a contextos em que, de facto, possa ter esse Ferrari vermelho. Ou então, acabo por ter um Ferrari preto. Nem sempre é exatamente como imaginamos ou como visualizamos. A ferramenta da visualização ajuda-nos a permitir acontecer certas coisas na vida para as quais há uma probabilidade de acontecer. Portanto, se a probabilidade está presente, só o potencial de acontecer, só não acontece porque nós estamos a impedir que isso aconteça. Nós impedimos que isso aconteça vendo isso através de uma perspectiva do ego, negativa. E aí colocamos obstáculos, sabotamos as situações, colocamos bloqueios e obstáculos e limitações e... enfim. Impedimos-nos de experienciar certas coisas. Desnecessariamente. Mas o que eu quero dizer é que se tens em mente coisas negativas, como acidentes, mortes ou outras coisas desagradáveis, é natural que isso venha a acontecer. Isso vem do teu nível de consciência. Cada nível de consciência tem uma probabilidade elevada de experienciar certas situações no mundo. Apesar de meditares, lês e orares, isso não quer dizer que já estejas num nível de consciência íntegro. Isso é o caminho para lá chegar. Não quer dizer que já lá estejas. É difícil dar uma resposta concreta porque eu não sei se realmente vês ou se estás a visualizar. Porque o futuro não existe. Como é que se pode ver o que não existe? Não faz muito sentido. Agora, não vamos descartar a hipótese de ser verdade. Eu não descarto a hipótese de ser verdade. Sendo verdade, tem atenção se és tu que estás, entre aspas, a atrair esses eventos ou se de facto estás a ter uma visão de consequências prováveis de certas escolhas que fazes no presente. Ou consequências prováveis do nível de consciência em que estás. E depois aceita naturalmente que não pode ser alterado. Claro que não pode ser alterado. Está destinado a acontecer por causa do teu nível de consciência. Portanto, o que está destinado a acontecer porque estás no nível de consciência, vou agora inventar uma pessoa que está no nível de consciência do orgulho. Se ela tem um momento de visão do futuro, entre aspas, em que vê qual é a consequência natural de estar nesse nível de consciência e vê os acidentes, as mortes, as coisas desagradáveis a acontecer, obviamente que ela não vai poder mudar essas coisas, não vai poder alterar essas coisas. Porquê? Porque ela
a própria pessoa ainda não mudou, ainda está no mesmo nível de consciência. Ela teria que subir de nível de consciência para o novo nível de consciência, mais elevado, íntegro, atrair coisas boas completamente diferentes. Não é uma questão de o acidente vai ser impedido. A morte não vai acontecer. Não vai acontecer coisas desagradáveis. Vão acontecer sempre coisas desagradáveis. E são mais ou menos desagradáveis conforme o teu nível de consciência. Vão sempre haver pessoas a morrer e vão sempre haver acidentes. É a tua percepção das coisas. É o teu nível de consciência. É o significado e a interpretação que fazes das coisas. E essa percepção, esse significado, essa interpretação vem do teu nível de consciência que define aquilo que tu sentes em relação ao que acontece. O facto de não poder ser mudado é porque é consequência natural do teu nível de consciência. Por isso não pode ser mudado. Se o orgulho traz o resultado X nunca poderá ser mudado. Faça o orgulho que fizer, vir à esquerda, vir à direita, caia, voe. É orgulho, o resultado X é garantido, seja um mês depois, 1 ano ou 2 anos. Mas se aquilo que está no orgulho passar a estar na coragem ou na confiança, por exemplo, coisas diferentes poderão vir a acontecer. Ou então a experiência dos acidentes, mortes ou coisas desagradáveis será diferente. Um milagre é uma percepção diferente das coisas. Portanto, a pessoa vai morrer à mesma. Porquê? Porque é o karma dela. Está destinado a ela morrer naquela altura da sua vida. Está destinado a ela sair do corpo naquela altura. E depois? É o nosso nível de consciência que vai determinar como nos sentimos em relação à ida daquela pessoa. Se for o nível de consciência do ego, vai ser horrível. Vai ser um alto sofrimento de tristeza, ou depressão, ou suicídio, ou raiva extrema, e depois veio o álcool e pronto, está tudo destruído. Porquê? Porque o ego acredita que a pessoa era o corpo. Que a pessoa era apenas o corpo. E se o corpo caiu e não se mexe, a pessoa desapareceu, já não existe mais. Acabou-se. E que a vida é a única coisa que existe. A vida na Terra é a única coisa que existe. Parece-me um bocado limitado e improvável, mas é a percepção do ego. Numa percepção íntegra de entusiasmo, aceitação, confiança, a pessoa fica triste à mesma daquela pessoa ter partido, mas a sua atitude é completamente diferente. Vou honrar a morte desta pessoa. Vou fazer algo no mundo bonito por esta pessoa. Vou tornar a minha vida íntegra pela morte desta pessoa. Ou outra coisa qualquer que a que é que leva? A uma ação positiva. E no nível de consciência mais elevado ainda do espírito, por exemplo. Aí então é que ninguém morreu. A pessoa simplesmente safou-se aqui do circo animal, que é o planeta Terra. Portanto, ninguém perdeu nada, a pessoa continua a existir. A pessoa não é o corpo, é a alma a tornar-se espírito. A pessoa saiu do corpo. Aquilo que a pessoa é, na verdade, continua a existir. Portanto, não aconteceu nada de mal. É como uma pessoa sair de um carro. O corpo é como um carro. É algo que se usa, não é algo que se é. É completamente diferente. Portanto, conforme o nosso nível de consciência, muda aquilo que sentimos em relação ao que acontece. E a escolha que fazemos a seguir ao que acontece. Em relação ao resto, continua a meditar, a ler e a orar, mas participa no mundo, experiencia a vida para aprender as lições, porque só com experiência é que se aprende lições. Recusa, rejeita qualquer pensamento que és um nada e esquecido do mundo, dizendo coisas positivas como eu sou amor, ou eu quero amor na minha vida, algo que leve no caminho certo. E é isso.